Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de setembro do ano 2025. 18 de setembro do ano 2025. Somos agradecidos ao Senhor por um novo amanhecer, por um novo dia de vida, agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça. Estamos aqui, começando nossa transmissão, começando com a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook, Juan Carlos Teixeira Soares. Logo nós publicamos no WhatsApp de todas aquelas pessoas que desejam receberem ali na sua casa. Também está no YouTube, no nosso canal, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, onde convidamos você a que você possa inscrever-se ali no YouTube, possa deixar seu comentário, seu like ali, possa principalmente compartilhar nossos vídeos com outras pessoas. Perdão. A palavra de Deus de hoje, estamos começando com a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, e a palavra de Deus para hoje está no versículo número 5 do capítulo número 8 do Evangelho de Mateus. Capítulo número 5, versículo número 5, perdão, capítulo número 8 do Evangelho de Mateus. Adriana, bom dia, na cidade de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre sua vida, sobre sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, estava aqui vendo algumas coisas, quando abro o Facebook para começar a live, encontro com uma postagem de um irmão aqui da cidade de Cacequi, onde ali tinha um bezerro de ouro, e onde ali a postagem fala uma grande verdade, que dizia o seguinte: o povo não quer Deus, o povo quer milagres. O povo não quer Deus, o povo quer milagres. E eu, por um momento, fiquei pensando, porque justamente nesta manhã, em capítulo 8 de Mateus, versículo número 5, fala de um milagre. Mas esta frase, que o povo não quer Deus, que o povo quer um milagre, é uma grande realidade mesmo. Se nós olhar para trás e olharmos a história do povo de Israel, nós vamos ver um povo ingrato, em primeiro lugar, a Deus. Um povo totalmente ingrato ao Senhor. Saíram de uma escravidão, a alimentação deles basicamente era sopa de cebola com alho, pepino, sei lá o que era. E Deus vem mostrando milagre detrás de milagre para eles. Mas isto não bastava para aquele povo poder converter-se realmente ao Senhor. Estamos na época de Jesus, e Jesus vai operar também milagre detrás de milagre. Porque por onde passava Jesus, ali acontecia um milagre. Ali acontecia algo extraordinário. Ali acontecia algo sobrenatural, onde Jesus colocava seus pés, onde
Jesus chegava, ali acontecia algo totalmente sobrenatural. Lembremos, por exemplo, assim, somente algumas coisas, ligeiramente. 2 tempestades que Jesus vem calmar no mar da Galileia. Multiplicação dos pães e dos peixes, que veio também acontecer. Arilson, bom dia, da cidade de São Francisco de Assis, que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Ele é ali o missionário, pastor ali da Luz para os Povos em São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, assim como também a sua família. Creio que ontem estava completando 1 ano a filhinha mais pequena. Que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha guardá-los, que a graça do Senhor esteja sobre as suas vidas. E onde estava Jesus, acontecia milagre. Milagres, essa é a palavra exata, milagres. E vamos então ao versículo número 5 do capítulo número 8 de Mateus, que é algo que vai acontecer com um determinado homem. Bom dia, Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã, aqui na cidade de Cacequi, junto a toda a sua família. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. O que leva as pessoas a buscarem ao Senhor? É isto que aconteceu com este centurião romano. Jesus está em Cafarnaum, uma região onde era o seu quartel-general, poderíamos dizer assim, ao norte de Israel, à beira da praia do mar da Galileia, ali onde Jesus escolheu seus discípulos, ali onde foi a maior parte do ministério de Jesus na Galileia. Aí se apresenta diante do Senhor um centurião romano. Romanos, inimigos do povo de Deus. Os romanos, inimigos do povo de Deus. Os romanos, inimigos do povo de Deus. Vem até o nosso Senhor Jesus. Jesus não somente ele ensinava, senão também que ele mostrava na prática como eram os seus ensinamentos. Nós vamos encontrar nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, um grande ensinamento de Jesus sobre como tratar ao nosso próximo, sobre como amar aos nossos inimigos. Romanos, inimigos do povo. Romanos, inimigos do povo de Israel. Os romanos tinham tomado a força, o poder, o domínio daquela terra. Os romanos maltratavam aos judeus, maltratavam ao povo. Os romanos tinham aquele povo como um povo inferior. Eles acreditavam serem os melhores, pois eles tinham grande parte do mundo conhecido da época tinha sido conquistado por eles. E o Império Romano não parava de avançar. Eles eram um império que tomou conta, dizia assim, de grande parte do mundo conhecido na época. Bem, este homem, ele tem um grave problema. Às vezes nós viemos a Deus, não por o que ele é, mas porque necessitamos urgentemente dele. Não viemos a Deus por o que ele é, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Eterno. Chegamos até ele
porque temos uma necessidade urgente. Por isto é que aqueles mercenários do Evangelho se aproveitam muitas vezes das necessidades das pessoas para poder então levar o Evangelho, que não é o verdadeiro Evangelho de Cristo, que eles manipulam, acrescentam, tiram, preparam a sua mensagem numa mensagem totalmente motivacional para poder mexer com as emoções daquelas pessoas que estão ali juntamente com eles. Mas a palavra de Deus não é para mexer com as nossas emoções. A palavra de Deus é para mexer com o nosso espírito. É para nos convencer de pecado. É para fazer com que nós venhamos ringir os dentes, venhamos bater no peito e reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos erros, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Agora, este centurião vai dizer que tem ali, olha o que está acontecendo com ele, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Duas coisas. Este jovem aqui não diz a idade, mas deveria ser um homem relativamente jovem. Ele estava paralítico e violentamente atormentado. Ele precisava de Jesus. Se nós olhamos para este centurião, Jesus era a última esperança dele. E assim continua atuando o ser humano. Quando na família acontece algo grave, quando na família acontece algo que vai trazer um desconforto, vamos dizer assim, no núcleo familiar, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser alguém atormentado pelo espírito imundo e traz aquele desconforto ali no meio do núcleo familiar. E as pessoas começam a correr, vão aos médicos, psicólogos, psiquiatras, medicina geral, medicinas alternativas e religiões, e começam a buscarem. Na nossa região, no Uruguai, vem muitas pessoas do Peru, do Equador, da Colômbia, que são conhecidos como chamanes, são curandeiros, que eles vêm prometendo cura de tudo quanto enfermidade e sempre andam na região oferecendo os seus serviços. E as pessoas que estão passando por um momento difícil, por uma enfermidade, elas correm para lá para poderem encontrar uma solução para o seu problema. Mas depois de recorrerem tudo isto, elas vêm a Cristo. Sabe que em Crônicas tem uma história interessante. Tem uma história interessante, não me malinterprete com o que diz a palavra do Senhor. Tinha um rei chamado Asa. Este rei, ele vai ficar doente dos seus pés. É uma enfermidade de qual logo ele vai morrer. E é chamada a atenção dele pelo Senhor, um profeta, por ele não ter buscado a Deus antes que aos médicos. Por ele não ter buscado a Deus antes que aos médicos. Aquela oração, não estamos falando que não devemos de buscar os médicos. Os médicos estão sobre a face da terra, porque Deus dá sabedoria para eles. É Deus que dá o entendimento. E devemos de orar pelos médicos, pelos enfermeiros,
por todos aqueles que trabalham na área da saúde, para que Deus venha dar-lhes sabedoria, para que Deus venha protegê-los, para que Deus venha usá-los nas suas mãos. Então, eu quero fazer um exemplo disto, que depois de tudo, procuramos primeiro coisas alternativas. E depois, por último, viemos a Deus. É o que acontece com muitas pessoas. E foi o que aconteceu com este centurião, inimigo do povo de Deus. Agora, ali Jesus estava nos ensinando na prática o que é amar ao inimigo. Jesus poderia ter lhe dito para ele, como disse em outras oportunidades, eu não vim senão as ovelhas de Israel. Como em Mateus aqui capítulo 15, ele falou para aquela mulher cirofenícia, que queria também que Jesus curasse, libertasse a sua filha. Senhor, disse ela, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Necessito urgentemente de um milagre. Eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus poderia ter dito isto para o centurião. Ele era inimigo. A situação da mulher cirofenícia era outra totalmente. Porque ela chegou utilizando algumas artimanhas para conseguir o benefício do Senhor. Agora, ali continua dizendo a palavra de Deus. Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Jesus não se negou em momento algum de curar o criado de um inimigo dos seus próprios irmãos, do inimigo da sua própria terra. Eu vou até a tua casa. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Porque ele sabia muito bem que os judeus não entravam na casa dos romanos. Isto vem demonstrando uma certa humildade neste homem que tem uma necessidade urgente. Neste homem que tem uma necessidade urgente, que ele está ali buscando a cura, a libertação do seu criado, paralítico e terrivelmente atormentado. Essas são as características desse doente, desse enfermo. Talvez não tenha nem ninguém paralítico, mas sim atormentado. Atormentado, que não pode dormir, preocupado, a doença deste século, estressado, ansioso. Então está sendo, em certa maneira, terrivelmente atormentado. A notícia é que Cristo pode te libertar. Mas temos que vir a Ele com sinceridade no nosso coração. Se não temos sinceridade, Deus também vai conhecer a nossa sinceridade. Quantas pessoas correm buscando milagres do Senhor e não o encontram? E vai continuar dizendo a palavra do Senhor. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Ao meu criado, faz isto, e ele faz. E ali vai nos dizer a palavra de Deus, no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam. Jesus se maravilhou ao ouvir as palavras deste homem. E vai continuar dizendo a palavra de Deus. Na verdade, vos digo,
que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé move a mão de Deus ao nosso favor. Seu pranto, seu choro, sua lamentação, suas queixas não vão mover a mão do Senhor a seu favor. O que vai mover a mão de Deus a seu favor é a sua fé. A sua fé é o que vai mover a mão do Senhor a seu favor. Este homem, por exemplo, agora ele reconhece que Jesus não pode entrar na sua casa. Mas para os romanos, tudo bem. Para eles estava tudo bem. Eles nem queriam muito relacionamento mesmo com os judeus. Agora, este homem vai dizer, eu não sou digno. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele está reconhecendo a soberania, a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor Jesus. Ele vai reconhecer isto, ele vai apresentar isto para o Senhor. Essa é a razão por a qual ele diz que ele não é digno de entrar debaixo do seu telhado. Porque ele estava sabendo realmente quem era Deus. Quem era Jesus. Aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos curar, aquele que pode nos libertar. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, onde a palavra de Deus diz que ela tinha gastado tudo quanto tinha, e fazia 12 anos que estava com aquele fluxo de sangue, e continuava enferma, gastando em médicos, gastando em curandeiros, gastando em medicina alternativa, enfim, mas continuava com a enfermidade, continuava com aquela enfermidade. Agora ela vai tocar a orla das vestes de Jesus e vai ser curada. Ela vai buscar também um milagre, mas com sinceridade de coração. Este homem foi buscar um milagre para o seu criado, nem era para ele, este centurião. E ele vai se humilhar diante do Senhor, um judeu. Ele era um romano. Ele era um centurião, ele era uma autoridade romana. Mas nesse momento, na presença do Senhor, ele se despojou de toda a autoridade humana e se humilhou aos pés do Senhor Jesus. É o que está faltando hoje na humanidade, é humildade. Humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus, buscar a presença do Senhor. Se o meu povo se humilhar, diz o Senhor, e buscar o meu rosto, eu sararei a sua terra. É uma promessa de Deus. Mas se meu povo se humilhar, vamos nós despojar dessas vestes que parece que somos os únicos poderosos. Eu sou a autoridade máxima, porque eu sou apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Tem pessoas dentro da igreja que brigam por cargos. Tem pessoas que deixam de congregar, porque são frustradas, porque não têm cargos dentro da igreja. Querem aparecer, querem estar em eminência diante dos seus demais irmãos. Aquele ar
de sentir-se superior aos outros. Aquela posse de superioridade diante das outras pessoas. A autoridade aqui sou eu. Esquecendo que a autoridade onde nós estamos é o Senhor Jesus. É Deus a nossa autoridade. Nós somos sempre embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Fomos incumbidos de estabelecer o reino de Deus na cidade, na região onde nós estamos. De levar a palavra de Deus àqueles que mais precisam. E logo Jesus vai dizer, mas eu vos digo, olha este alerta que Jesus faz para o povo de Israel e que faz também para nós mesmos nos nossos dias de hoje. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião, vai, como crestes te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aí está o segredo de tudo. Buscamos a Deus, mas não queremos a Deus, queremos um milagre. Pensamos que Deus tem a obrigação de realizar milagres nas nossas vidas. Que tal nós humilhar? Que tal nós humilhar e chegar com um coração sincero na presença do Senhor? Que tal ser mais humildes? Que tal nós buscar a presença de Deus verdadeiramente? Nossa irmã Vânia, bom dia, lá pelo Ceará, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Tudo o que necessitamos é fé e humildade para receber o milagre do Senhor. Crer que Ele é verdadeiramente o galardoador da nossa fé. E que sem Ele, nós não somos absolutamente ninguém. Ele é quem nos guarda. Se nós olhar para o redor, aqui dentro mesmo de casa, ou se sair para fora, melhor ainda, vamos ver o céu, o sol, vamos ter o ar, temos o ar para respirar, temos a nossa vida, temos a Deus que nos guarda, que nos sustenta, que nos protege. Agora passamos por momentos difíceis, passamos. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, que ele sabia passar por necessidade e sabia também estar na abundância. Mas Deus sempre está ao nosso lado, suprindo, nos socorrendo, nos guardando. Tudo que temos que ter é fé e humildade diante do Senhor Deus. A palavra de Deus diz que Deus exaltará aos humildes. Aquele que se humilhar será exaltado. É fácil, não é muito difícil não. É nós despojar desse ego pesado que está sobre nós. É nós despojar da arrogância. Tem muitas pessoas que se dizem filhos de Deus e são arrogantes.
são arrogantes. Que nós venhamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos na Tua presença nesta manhã. Senhor, onde estamos para adorar-te, para glorificar-te e agradecer-te, ó Pai, por este novo dia de vida que Tu tens nos dado, meu Deus. Senhor, que Tu venhas guardar-nos, que Tu venhas libertar-nos de toda sorte de males, Pai. Senhor, que a Tua presença esteja sobre a vida dos meus irmãos, daqueles que estão aqui nesta manhã juntamente conosco, daqueles que vão assistir este vídeo depois, ó Pai. Senhor, que seas Tu glorificando-te sobre as suas vidas, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua paz, que Teu amor esteja sobre cada família aqui representada e que tenhamos uma quinta-feira abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, quando sejam 20 e 30 horas, estamos com a nossa transmissão em espanhol. E amanhã, sexta-feira, amanhã, estamos aqui novamente, 7 horas da manhã, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.